Bom dia, irmãos e irmãs. Mais um sábado de comentário, né? E antes de fazer o comentário, vamos passar por uma prece. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, meus guardiões, meu anjo guardião, por mais um comentário, né, de hoje, de sábado, né? E que o objetivo desse comentário era levar uma informação para uma irmã, um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus. Então, o comentário de hoje é sobre a Gênere, né? E quem quiser assim, mais informação, tem um livro ABC Infinito, do José, e que nele tem informação, né? Quem quiser se aprofundar, estudar mais. Então, vamos entender o que é a Gênere. A Gênere são espíritos que se materializam, né? E aí nós temos assim, dois lados para essa materialização. Primeiro, a autorização superior, né? Para que esse espírito possa se materializar. E tem também os espíritos inferiores que se materializam, são aqueles que são viciados, né, e querem ficar voltando aos seus vícios materializados, né? Então, é nesse contexto que acontece a Gênese. Só que, olha só, é muito difícil esses espíritos aparecerem, porque nem todos têm mediunidade e visão. Eu já estou acostumado. Vejo espírito materializado, né? Até já participei de trabalhos mediúnicos, onde o meu anjo guardião estava materializado, né? Então, 2 vezes eu já vi meu anjo guardião materializado, né? Então, e vejo outros espíritos também. Então eles se materializam. E agora vamos entender assim, alguns tipos de materialização, né? Geralmente, em templos espirituais, mas são poucos, porque tem poucos médios de efeito físico que trabalham a materialização, geralmente esses espíritos eles vêm em locais que fazem cirurgia espiritual, né? Então, aqui trabalha muito com ectoplasma, né? Ectoplasmia. Então, nesses templos espirituais, sim, se realiza, mas são muito poucos. Por isso que a gente não tem... E outro detalhe, nem todos têm condições de ficar vendo, né, esse espírito materializado. Eu sabia que ele está ali materializado, né? Outro detalhe também, quem trabalhava muito dessa materialização de espíritos era o médium Chico Xavier. Ele ficou 3 anos e meio, se não me engano, fazendo esse trabalho, né, de materialização dos espíritos. Então, Emmanuel se materializava como é que ele era, né? Bezerra de Menezes, Meimei, Sheila e outros espíritos também, que chegavam e se materializavam e falavam assim, se é estrangeiro com sotaque, né, estrangeiro. Inclusive tem até uma colocação do médium Divaldo Franco, que o Divaldo ele coloca, né, que ele teve que ir para Minas Gerais, mas ele estava com um problema na garganta, né, parece que um tumor na garganta, e ele tinha ido para Minas Gerais, aí ligou pro Chico Xavier, né? Aí o Chico Xavier falou que ia ter uma sessão de materialização, que Divaldo nunca tinha participado desse trabalho mediúnico, né? E aí Divaldo foi lá. E nisso veio a Sheila, né? O espírito da Sheila falar com ele. Então ele falava que ela falava naquele sotaque alemão, porque ela era alemã, né? Ela era filha do Dr. Fritz, que ela falava naquele sotaque alemão,
e que ele pediu um pedaço da roupa dela, né? Ela foi e tirou um pedaço da roupa dela para ele guardar. Ele queria ver como é que aquilo realmente estava materializado. E aí ele fala que ela falou para ele que ia tirar que ela ia colocar um negócio na boca dele e ia doer um pouco e ia acabar com aquele tumor, e acabou com o tumor dele e ele não teve mais problema nenhum, né? Então ele narra esse trabalho da Sheila, né, do espírito Sheila, né, que era assim, que ela, o Bezerra de Menezes, André Luiz era responsável na parte de receita médica, a parte da medicina espiritual, lá com o Chico Xavier, né? Enquanto o Emmanuel era responsável pela psicografia, né? Então, é nesse contexto que os espíritos da Gênere, né, eles vêm, né? E aí eles se materializam também pelo ectoplasma, né? Agora, no caso do Chico, porque é isso que eu falo, através de mediunidade nós vamos encontrar poucas mediunidades que fazem esse trabalho de materialização como o Chico Xavier fazia. Então ficava mais fácil desses espíritos se materializar mediante a mediunidade do Chico Xavier. Só que a gente não encontra, né, todas essas... Você encontra médium que tem visão. Tá? Então eu tenho visão. Então eu vejo o espírito materializado que vem para mim, esse espírito eu vejo ele sublime ou eu vejo ele materializado. Mas eu não tenho essa mediunidade como o Chico Xavier tinha de materialização. Eu tenho algumas coisas, cheiro, né? Mas essa que ele tinha, eu não tenho. Então, são pouquíssimas pessoas, pouquíssimos médiuns que conseguem trabalhar esse tipo de mediunidade também, né? E aí nós vamos ter várias histórias, né? De trabalhos, né? De médiuns, que muitos desses espíritos que fazem esse tipo de agênere, eles fazem trabalho em hospitais também. E tem um relato de um médico que encontrou com um espírito materializado dentro do hospital e esse espírito falou com ele, né? Só que o detalhe, aí depois quando esse espírito foi embora, ele perguntou para as pessoas se viram aquela pessoa, aquele que ele estava como médico, né? Passar e ninguém viu, né? Então, acontece muito isso, eles estão muito nos hospitais, né? Curando, ajudando as pessoas, nos templos espirituais também, né? Então, é nesse contexto que eles se materializam para as pessoas, né? E no meu ponto de vista, principalmente para aquelas que têm a necessidade de vê-los, de falar com eles. E tem esse grau de mediunidade também, porque nem todo mundo vai conseguir vê-los, né? Então, são essas características, né? E eles têm assim, eles não ficam para sempre. E outra coisa, esses espíritos que se materializam, eles não estão fazendo reencarnação. Então fica uma coisa bem clara também. Então eles não estão nascendo de novo. Simplesmente o espírito pode se materializar com autorização superior, né? E ele está ali para alguma finalidade na materialização dele, né? Então ele vai se materializar como ele era antes, principalmente na sua última encarnação. Segundo a informação, quando Emmanuel se materializava lá com Chico Xavier, ele se materializava lá com do perispírito de um romano, né?
e não pelo padre, né? Pela última encarnação que ele teve aqui no Brasil. Né? Então é essa informação sobre a Gênere, né? Então é só isso, é só a materialização do espírito. Eles conseguem se materializar, né? E aonde você vai encontrar mais? Nos locais, e são poucos templos espirituais que trabalham com esse tipo de matéria. E trabalha mais com ectoplasmia, né? Porque é onde que eles vão estar mais ali, ou cirurgia, né? Que eles estão fazendo ali. Então, a probabilidade deles aparecerem ali são bem maiores, e nos hospitais também, né? São bem maiores do que estar assim em todos os locais, né? Então a vibração é outra. Então é isso, a informação que eu tinha que passar é essa. Não tenho mais nada para falar sobre esse tema. E o tema do próximo sábado vai ser cirurgia espiritual. Então eu vou explicar, porque a cirurgia espiritual, tem pessoas que não sabem, mas você tem que ter quem pratica o templo espiritual, a entidade que vai realizar essa cirurgia espiritual, ela faz uma explicação para aquela pessoa que vai fazer a cirurgia espiritual. Qual o procedimento que ela vai ter que fazer durante X dias antes da cirurgia, após a cirurgia, o que ela tem que fazer após a cirurgia, né? Porque não se pode falar que vai fazer uma cirurgia espiritual de qualquer jeito, a pessoa só coloca o nome e pronto. Então a pessoa não faz nenhuma preparação em casa, né? Não faz nenhuma higiene, né? Porque você não pode comer carne, né? Você não pode fazer sexo, né? Então você tem que ter um dia altamente mais ligado à sua santidade, né? Fazer prece. Então tem todo o ritual. Ter roupa, no dia da cirurgia, ter roupas claras, né? Branca ou clara, lençóis também. Então tem todo o ritual que tem que se fazer. Após tem cirurgia que você tem que deixar uma garrafa com água, né? E após a cirurgia tomar aquela água, os espíritos vão ali fluidificar aquela água e você vai ter que tomar uns dias, né? Então tudo tem e cada templo espiritual ele vai trabalhar de uma forma e tem que para informar a pessoa que vai fazer o seu trabalho. Você não pode fazer de qualquer jeito, né? Então é nesse contexto que eu vou trabalhar, né, as duas informações. Então não tenho mais nada para falar sobre esse tema, né? Passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardião, meu anjo guardião, né? Por mais um comentário, né, de sábado, né? Que foi muito importante, cada dia tem uma grande importância, porque vem de sábado, né? Porque vem levar uma informação, e com certeza consegui esse objetivo de passar uma informação para uma irmã, um irmão que estava necessitado dessa informação. Peço permissão a Deus para dar por encerrado, né, mais um comentário de sábado, dizendo: todos dos dois lados da vida e do fundo do coração, graças a Deus, gratidão à irmã, ao irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.